muito feliz porque fazer uso da palavra do Senhor, eu me sinto feliz, né? Privilegiado de fazer a exposição da palavra de Deus. Nós estamos em meio a uma pandemia, em meio a uma crise, e nós temos um olhar, né, totalmente diferenciado, né? Porque nós sabemos que o mundo sempre passou por crises, né? Por doenças, por pragas, pandemias, né? A história do mundo é isso, né? Desde o Antigo Egito até hoje, o mundo sempre foi bombardeado, né? Por pragas, doenças. Mas o Senhor tem nos guardado, né? O Senhor tem guardado a nossa casa, a nossa parentela, a nossa família, alguns irmãos, irmãs. Alguns, aprove a Deus recolher, né? Mas nunca saiu da minha cabeça que Deus está no controle de tudo. E que Deus está no controle da nossa história, né? Ele está no controle da nossa história. Nada sai da mão de Deus. E eu estava meditando em alguns textos, né? Mas hoje de manhã me veio um texto, pastor André, simples, porque o evangelho é simples, né? O evangelho é muito simples. E o Senhor colocou um texto simples no meu coração para compartilhar com os irmãos. Nós sabemos que o propósito é de milagre, né? E nós sabemos que os milagres acontecem, né? Eu sou um milagre, quem está participando é um milagre, né? Nós já vimos milagres, ouvimos sobre milagres, cremos em milagres. Nós sabemos também que, ainda que não aconteça milagre, o Senhor está no controle de todas as coisas. E que existem pessoas que eles vão provar do milagre, eles vão viver milagre, mas eles não vão acreditar, né? Eles podem ver milagres, podem viver milagres, mas a sua fé talvez talvez não vai se converter, né? Porque existe um texto lá de Daniel que eu gosto muito, capítulo 5 de Daniel, que o rei ele viu tantos milagres na vida de Nabucodonosor. Ele viu o seu pai subir ao trono, comer capim, e ele não se converteu, né? Então, há pessoas que vêem milagre, mas não vai se converter, que não vai acreditar no Senhor Jesus. E antes de entrar aqui na palavra, eu tenho certeza que os irmãos que estão me ouvindo ou que vão me ouvir após essa gravação, o Senhor tem uma palavra para você. Amém? E o Senhor colocou um texto no meu coração, eu ouvi um pouquinho, né, da live, né, que vocês fizeram segunda-feira. Nosso irmão fez uma exposição sobre Ana, né? E o Senhor, nesse dia, né, dessa campanha, o Senhor colocou um texto bem conhecido no meu coração, que está lá no Evangelho de Marcos, né, no capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, né? E o verso 31, que diz assim: Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando lá de fora, mandaram alguém chamá-lo. Amém? Veja só, Marcos, sendo o primeiro a escrever o Evangelho, e aí ele vai servir como base, né? Os escritos de Lucas, para os escritos de Mateus. Marcos, ele é muito objetivo. Quando nós pegamos assim o Evangelho de Marcos, a gente consegue enxergar como ele é objetivo, né? E me parece, pastor André, que ao ler os primeiros capítulos de Marcos, você tem que ler, respirar, beber água, porque parece que Marcos, por ser um evangelista, ele vem 100 por hora. Ele vem falando da cura, ele vem falando que Jesus curou a sogra de Pedro, ele vem falando que Jesus purificou um leproso, ele vem falando que Jesus acalma a tempestade, ele vem falando que Jesus
ele tira um espírito maligno de dentro de uma sinagoga. Ele vem falando que Jesus atravessa um mar, atravessa um vendaval, tempestade, entra em Gadara, faz um milagre. Então, quando você lê o Evangelho de Marcos, né, você vê Marcos dizendo que a casa de Jesus estava cheia, que ninguém poderia entrar, sair, as pessoas vão tirar as telhas lá, né, pastor André, para colocar aquele homem paralítico. Aí Jesus, ele vai curar a alma daquele homem, perdoa aquele homem e depois ele vai e restaura a saúde daquele homem. Então, quando você se depara com os primeiros capítulos de Marcos, é muito dinamismo com uma pessoa só, né? É muita explosão para uma pessoa só. E aí Marcos, ele vai dizer, no capítulo 3, né, no verso 31, todo aquele contexto, né, que Jesus, sendo um grande rabino, e os rabinos, né, os grandes mestres, ele ficava em pé e colocava as pessoas sentadas, né, para ouvi-lo, para ouvir as suas palavras, né. Jesus tinha um costume, pastor André, de virar as costas para o mar, falar contra o vento levar a voz dele em vários lugares, né, alcançar uma distância. E aí Jesus me chama a atenção, porque nos primeiros capítulos que nós lemos de Marcos, e depois a gente vai ler em outros evangelhos, algo me chama a atenção, né? Jesus, quando era criança, a sua mãe esqueceu ele no templo, né? E aí passou alguns dias, ela percebeu que tinha esquecido Jesus e foi de encontro até ele. Me chama muita atenção falar sobre a família de Jesus, porque nós sabemos, né? Nós, estudiosos da palavra, sabemos que Jesus teve irmãos, teve mãe, e não é a questão dessa live entrar nisso, né? Mas nós sabemos que Jesus teve mãe, teve irmãos, né? Teve irmãos. E aí, quando eu me deparei com esse texto, eu consegui enxergar que sobre a família de Jesus. E a família de Jesus não é uma família só sanguínea, né? Não tem só laços sanguíneos. A família de Jesus é muito longa, né? A família de Jesus é extensa. A família de Jesus vem de laços que não são laços só sanguíneos, né? Mas são laços espiritual, né? São laços que nos unem, né? Eu chamo você de irmão, você me chama de irmão, você chama a irmã de irmã, eu chamo a Érica de minha irmã. Isso é algo glorioso, ser irmão, né? Estar envolvido. E aí me chama muita atenção a grande dificuldade que a família de Jesus tinha com ele, né? Porque primeiro é quase inadmissível, pastor André, uma mãe esquecer seu filho no templo, né? Alguém esquecer, um pai, uma mãe esquecer um filho, tem que ser muito desastrado, né? Tem que ser uma pessoa que não presta atenção, e Maria vai esquecer. Depois, a própria família de Jesus acredita que ele está com Beelzebul, né? E aí eles vão diante de Jesus para amarrar Jesus, né? Marcos vai dizer isso, que eles vão para tentar amarrar Jesus, vão tentar prender Jesus, porque ele acha que Jesus está com Beelzebul. E olha a grande dificuldade que a família de Jesus tem de entender isso, do que é ser irmão, do que é ser irmã, do que é ter esse laço espiritual que nos une Manassés e São Paulo com o pastor André lá em Araraquara, que me une o irmão Manassés aqui com outros irmãos que estão vendo essa live, né? É a ideia de ser irmão, é a ideia de estar junto, é a ideia de nós estarmos em comunhão, é a ideia de nós estarmos envolvidos no corpo, é a ideia de nós termos compromisso com o corpo, é a ideia de nós termos compromisso
com um com o outro. E aí quando eu vejo esse texto, porque quando você abre no Novo Testamento, pastor André, você vai ver que Jesus, ele ensinou que a igreja é uma família. E que a igreja tem essa responsabilidade de cuidar um dos outros. Nessa campanha que nós estamos aqui, é uma campanha que nós temos o cuidado de cuidar um do outro. Jesus, quando estava crucificado, ele falou assim para João, pastor André: essa aí é a sua mãe e esses são os seus irmãos. Olha a responsabilidade da cruz. Olha a responsabilidade da cruz, da igreja. Jesus está dizendo para João, dizendo assim: João, essa aí agora não é mais a minha mãe, ela é sua mãe. É responsabilidade tua. Porque a cruz une famílias. Aleluia. A igreja une lares. A igreja une famílias. A igreja une pessoas. E quando eu estava lendo isso aqui, o Senhor colocou algumas palavras no meu coração, que serei bem rápido e breve, mas será uma reflexão para quem está ouvindo e para quem vai ouvir posteriormente. E o que me chama a atenção no capítulo 3 é que eles estão sentados, Jesus está ensinando como um grande rabino, um grande mestre, ensinando a palavra, e o texto diz que a sua família estava do lado de fora. E, irmãos, isso é para nós pensarmos nessa campanha, acho que nesse 5º dia, né? Nós estamos do lado de dentro ou do lado de fora? Nós estamos envolvidos ou não? Veja que a família de Jesus tinha uma dificuldade de estar envolvida com ele. Quando você pega aquele texto que você examina, que José de Arimateia, ele pegou o corpo e enrolou em fino e limpo lençol, isso mexe com a minha alma. Porque José de Arimateia, ele se envolveu com o corpo. Ele se envolveu com a igreja. Ele se envolveu com a vontade. E eu não consigo me envolver estando lá de fora. Eu não consigo ver milagre estando do lado de fora. Eu não consigo presenciar milagre estando do lado de fora. Veja que aquele homem, ele envolveu com o corpo. Me parece que nessa pandemia, algumas pessoas se esfriaram mais. Me parece que nessa pandemia, algumas pessoas que estavam envolvidas não estão mais. Me parece que nessa situação que nós estamos vivendo, algumas pessoas que eram tão envolvidas, não quer mais se envolver. E aí você vê que aquele homem, ele envolveu com o corpo. Ele abraçou a causa. Ele viveu a causa. Ele não poderia deixar aquela causa morrer. Porque no meio de uma pandemia, no meio de uma praga, no meio de uma doença, de um esfriamento espiritual, tem muitas pessoas que pararam de se envolver. E aí o Senhor traz essa reflexão nessa noite de segunda-feira. Se você quer viver milagres, se você pensa em milagres, se você quer viver ainda o sobrenatural de Deus, se envolva com o corpo. Aleluia. Mesmo estando aqui, eu sei que o Senhor se faz presente na nossa reunião virtual. Se envolva com o corpo. Se envolva com a obra. Se envolva com a igreja. Você sozinho, você não tem vida. Eu sozinho, eu andando sozinho, eu não tenho vida. Se eu não me envolver, eu morro.
Se você não se envolver, você morre. Se você não se envolver, a porta abre e quem está envolvido com azeite, igual aquelas virgens, entra. E quem não está envolvido fica por lá de fora. Isso aqui é para nós agradecermos ao Senhor. Porque tem muita gente que tem até mesmo, que tem promessa. Tem muita gente que conhece até mais do que nós a palavra. Tem muita gente que até sabe que o noivo vai vir, mas ele não se envolve. E veja que a família de Jesus tem essa dificuldade de se envolver. Eles estão do lado de fora. Irmãos, em meio a essa pandemia, em meio a esse momento que nós estamos vivendo, é o momento exato para nós se envolvermos. Mas não. Primeiro, eles estão do lado de fora. E aí, irmãos, isso me chama muito a minha atenção. Quando você está do lado de fora, é um perigo. Pastor André, Eutico, ele caiu pro lado de dentro, pro lado de fora. Ele estava dentro e caiu pro lado de fora. Eu vou dizer isso novamente para alguém aqui. Eutico, ele estava dentro e caiu pro lado de fora. Quando você está dentro e cai pro lado de fora, o Senhor tem a responsabilidade de ir até você. Quando o Eutico caiu, estando dentro pro lado de fora, Paulo desceu até ele. Porque ele estava dentro. O Senhor tem a responsabilidade quando você está dentro. Quando você está lá de fora, é perigoso você cair lá fora. Sabe por quê? Se você está fora e cai do lado de fora, talvez alguém não vai perceber. E não adianta você colocar a culpa no pastor. O pastor não me visita. O líder não me visita. Não tem como eu saber, porque você está lá de fora. Agora, se você está dentro da congregação, se você está dentro da reunião, se você vem para o culto, se você participa do culto, e porventura talvez você caia, é mais fácil eu ir atrás de você. Porque eu percebi a tua ausência. Porque alguém percebeu que você não está vindo. E veja que a família de Jesus já sabia da fama dele. Já conhecia a fama do Galileu. E mesmo assim, estava lá fora. E aí eles queriam atenção, André. Olha o texto que diz que eles foram chamar Jesus. E alguém disse assim, olha que coisa linda, está aí a sua mãe, que te chama. Versículo 32 diz assim, e havia grande número de pessoas sentadas em torno dele. Ele avisaram, olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então ele respondeu com uma questão, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Olha que coisa extraordinária. Quem é a minha mãe? Quem é meus irmãos? Aí Jesus vai dar uma resposta. E repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou, aqui está a minha mãe e meus irmãos. Sabe quem é? Aquele que faz a vontade. Aquele que está envolvido. Isso aqui é para nós pensarmos um pouco. O irmão, a irmã, é aquele que faz a vontade do Pai. E aí vem uma pergunta para nós. É uma reflexão dessa segunda-feira. Nós temos que fazer a vontade do Pai.
Sabem, fazer a vontade do Pai nos custa muito. Viver a vontade do Pai nos custa bastante. Alguém chegou para Jeremias e falou assim: Jeremias, nós queremos receber a vontade de Deus. Jeremias falou: daqui 10 dias vocês voltam, que eu tenho uma resposta para vocês. Mas na verdade eles não queriam a vontade de Deus. Eles queriam que a vontade deles fosse a vontade de Deus. E aí, irmãos, eles se perderam nisso. Porque a vontade de Deus é maior e melhor para nós. Eu vou dizer isso novamente, para alguém reagir aí nessa live. Eu vou dizer isso novamente para alguém reagir nessa live aí, colocando um joinha, um coração. A vontade de Deus é maior para a tua vida. A vontade de Deus é melhor para você. Viver a vontade de Deus é algo que não tem explicação. Como que pode, pastor, eu estar na vontade de Deus e sair do meio dos meus irmãos? Como é que pode eu estar na vontade de Deus e ser vendido? Vai dando glória aí, irmãos. Como é que pode eu estar na vontade de Deus e rasgar minha túnica? Como é que pode eu estar vivendo a vontade de Deus e ser acusado? Como é que pode eu estar vivendo a vontade de Deus e ir para o Egito? Como é que pode eu estar vivendo a vontade de Deus e estar com bolas de ferro nas mãos e nos pés e ser vendido como escravo e fora do meu solo pátrio? Como é que pode eu me alegrar, pastor André, na vontade de Deus e dizer que essa vontade é boa, perfeita e agradável, se eu estou na casa de Potifar, desço para baixo e sou esquecido? Como é que pode eu falar que eu estou vivendo a vontade de Deus, que essa é a vontade de Deus para mim, essa é a vontade do Senhor, estou envolvido com Ele, e eu passo 10, 11 anos de silêncio? Só que a vontade de Deus tem 3 níveis e você vai agradecer por isso. Primeiro, a vontade de Deus é boa. Aleluia, sinto Deus aqui. Eu vou dizer novamente para vocês, a vontade de Deus é boa. Aleluia. Eu sei que o Senhor está aqui. A vontade de Deus é boa. Mas aí Deus tira um jovem lá do Jardim Santana, recém-casado, né? Pede para sair do serviço, vai para Araraquara, deixa a mocidade, deixa o irmão Manassés, deixa os amigos. E aí diz assim: ei, André, como que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem, mas não sabe o que está passando. Vai estar dizendo: a vontade de Deus é boa. Aleluia. E em outras palavras, José está vivendo isso. Eu estou debaixo de uma vontade, mas a vontade de Deus me confronta. A vontade de Deus, imaginava que a vontade de Deus seria isso, eu passar por tantos estágios assim, de humilhação, de vergonha, de percas e perdas e de situações adversas. Aleluia. Só que Ele está na vontade. E quando você está na vontade, Deus preserva você, Deus guarda você, Deus protege você. Era uma coisa que Jesus queria ensinar para a família dele. Era uma coisa que Jesus queria ensinar para mim, quer ensinar para você, meu amado irmão. Que estar na vontade de Deus é estar ao lado dele. Aleluia. Que está debaixo da vontade dele, irmãos, é renúncia. Que está na vontade dele, às vezes, é deixar pai e mãe fazer igual Eliseu fez, matar os bois, dar um beijo no pai e na mãe e abraçar o chamado. Então eu venho como profeta da palavra nessa segunda-feira para trazer essa reflexão para você. Vale a pena você viver a vontade do Eterno. Vale a pena você viver a vontade do Senhor.
Quem vive a vontade de Deus, ele não anda 100% com a água no tornozelo, ele vive o sobrenatural. E aí eu vejo algumas pessoas dizendo, eu quero viver o extraordinário. Aí eu vejo algumas pessoas dizendo, eu vou fazer uma campanha de 7, 15, 20, 30 dias. Sim, é legal, é bom, mas se você viver a vontade de Deus, você vai viver as melhores coisas da tua vida. Aleluia. Você pode reagir aí, como eu não estou ao vivo na igreja, e eu tenho o costume, André me conhece, dizer assim, faz alguma coisa aí, então eu vou dizer aqui, eu não posso perder o meu costume, faz alguma coisa aí. Você quer viver a vontade de Deus? Se você quer viver a vontade de Deus, você vai escrever aí, amém. Só quem quer viver a vontade de Deus. Olha aí, está reagindo. Estão reagindo. Estão reagindo. Isso, estão reagindo. Eles estavam sentados para viver a vontade. Não é fácil. A minha reflexão hoje é muito curta, pastor André. É que, olha que coisa linda. Eles estavam lá de fora. Você sabe que se você esperar que pessoas perto e próximo de você te incentivem para você viver a vontade de Deus, talvez você vai se decepcionar. Já parou para pensar nisso? Que as pessoas que eram para mais acreditar estavam lá de fora. Mas sempre tem um grupo que confia na vontade de Deus na sua vida. Eu vou repetir isso novamente para os senhores que estão aí. Sempre tem um grupo que acredita na vontade de Deus para a sua vida. E às vezes não é a família. Porque a família de Jesus era difícil, hein? Por pegar ele com chicote, esqueceram ele lá no templo. E às vezes a família nos esquece. A família nos esquece. Só que a igreja tem esse poder. Aleluia. Eu vou dizer isso novamente para encerrar minha fala. A igreja tem esse poder. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus hoje aqui. E eu sei que tem gente que está sentindo também. A igreja tem esse poder da viúva ser amada por alguém que não conhece. Aleluia. A igreja tem esse poder, pastor André, de alguém te chamar você de irmão, de amigo. Aleluia. Deus está aqui. A igreja tem esse poder. Na maior adversidade da caverna de Davi, que ele estava lá em Adulão, ele conheceu os verdadeiros amigos que se tornou o maior exército de Israel. Em uma caverna, pastor André, endividado, amargurado, desgostoso, cheio de dívida para pagar, Deus levantou amigos, levantou Joabe, levantou Abiatar, levantou Samar, levantou os valentes, os mais valentes. Você já percebeu que dentro da igreja aí Deus te deu amigo para a vida toda? Os senhores já perceberam que dentro da igreja pessoas fizeram algo que a tua família nunca fez e nunca fará? Você já percebeu que dentro da igreja pessoas já te entregaram algo que ninguém nunca te entregou? Você já percebeu que dentro da igreja, aí mesmo onde você congrega, aí com o pastor André, houve atitudes de irmãos que surpreendeu você? Que pessoas de laço de sangue nunca fez por você e nunca fará?
Só um amigo, só, irmãos, esse laço espiritual que nos une. Esse laço espiritual é algo grandioso e glorioso, sabe por quê? Porque eu posso contar para o meu pastor André e falar: pastor, eu preciso de ajuda, ele ora por mim. Esse laço espiritual é tremendo, que às vezes você não vai no psicólogo, mas vai no pastor, conversa com o pastor te ajuda. É o laço espiritual. E é isso, irmãos, que nós temos que viver no meio dessa pandemia. No meio dessa pandemia, nós temos que criar laços espirituais. Não é bom, nós temos que estar em comunhão. Né? O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Você sozinho, você vai perecer. Você sozinho, você vai cair no meio do caminho. Você não indo para a igreja, você não vai ter alimento. Só que quando você está envolvido no corpo, está envolvido na igreja, no louvor, talvez no serviço diaconal, em outro serviço, você vai tendo vida. Você vai tendo saúde. O Senhor vai colocando na sua veia sangue espiritual. Isso aqui é algo extraordinário. Porque às vezes quando eu fui desanimado para a igreja, fraco, abatido, aleluia, o meu irmão espiritual me abraçou. O meu irmão que tem empatia e equidade me deu uma oportunidade e me ajudou. Porque, irmãos, quando você pega esse texto aqui, é algo tremendo. Nós iremos ficar aqui uma noite toda falando. E aí, a resposta de Deus, ela é tão rápida para nós, pastor André, nessa segunda-feira, que a gente não precisa nem demorar muito, é em dizer que nós temos que estar envolvidos. Aleluia. A resposta de Deus na segunda-feira é essa: você precisa estar envolvido. Você precisa estar envolvido com o corpo. Porque se você estiver do lado de fora, você não vai conseguir ficar em pé. Já pararam para pensar nisso? É estar envolvido. É estar junto. É estar unido. É viver à vontade. Nesses dias parece que o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso, de eu viver a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. É os 3 níveis da vontade. Eu não quero, pastor André, só viver a vontade boa de Deus. Eu não posso me contentar só em viver a vontade boa. Eu quero ver esses 3 níveis da vontade de Deus. Boa, é perfeita, é agradável. Já parou para pensar nisso? Que é perfeito e agradável? Como é bom você viver. Quando você vive esses 3 níveis, você entende. Tudo que acontece, você fala, é a vontade de Deus. E lá no final você fala, realmente foi algo bom. Realmente foi algo agradável. E realmente foi algo perfeito. E aí eu encerro a minha rápida palavra. É uma reflexão de Deus. Eu não poderia demorar muito, porque foi o que Deus colocou no meu coração. Vai ficar do lado de fora ou vai se envolver? Essa aqui é a pergunta de Deus da tua vida. Vai ficar lá fora ou vai se envolver? Amém? Vai ficar lá de fora ou vai se envolver? Não dá para ficar lá de fora. Não tem como mais. A vez que você vai se envolvendo, você vai entrando, e aí faz igual ali do profeta Ezequiel, né? Entra um côvado, mais um côvado, mais um outro côvado, um outro côvado. Quando você menos imagina, você está totalmente envolvido.
Aleluia. E estar envolvido é a melhor coisa que tem. Um dos sinais da frieza espiritual é quando você não se envolve. É quando você é um telespectador. É quando você é um religioso. Isso aqui é para nós pensarmos. Você vê que o sacerdote levita tinha obrigação de ajudar o samaritano, o homem caído. Desculpa, um homem caído. Eles conheciam a lei. Eles conheciam a Torá. Eles conheciam o mandamento. Mas não estavam envolvidos. Você sabe, irmãos, que você pode estar indo para a igreja e não estar envolvido com nada. Você pode estar indo de terça, você pode participar dessa live aqui, você pode estar com o André terça ou quinta ou domingo e não se envolver com nada. E isso aqui é uma grande verdade para nós. Existem muitas pessoas que acham que está envolvido, mas não está. Mas eu vou. Não é só ir, é se envolver. Eu posso ajudar, eu posso fazer, eu posso estender a mão, eu posso lavar, eu posso semear, eu posso interceder, eu posso fazer muitas coisas. Então o recado de Deus para nós é esse. Vai se envolver ou não? Aleluia. Eu vou repetir isso novamente. Vai se envolver ou não? Vai se envolver ou não? Tem coisas que o Senhor vai nos atrás para nos envolver. Ele foi até a rua direita, na casa lá de Judas, para envolver Saulo em um grande projeto. Ele foi atrás porque ele queria envolver aquele homem. A igreja primitiva não. A igreja primitiva estava com bastante dificuldade de envolver Paulo. Eu adoro falar sobre Paulo. Estava com grande dificuldade de envolver ele. Mas o Senhor falou assim, não, vai lá, envolve esse homem. Aleluia. É como que o Senhor na segunda-feira estivesse indo aqui na sua rua direita, onde você mora, ele vai se envolver com a igreja ou não? Vai se envolver com o ministério ou não? Vai passar mais um ano falando que quer se envolver e nunca se envolve? Sabe, Deus está cansado das nossas desculpas. Deus está cansado, eu comentei com minha esposa essa semana, Deus está cansado de eu falar que eu estou atrás das... Deus está cansado de me ver escondido atrás das bagagens da vida, das malas da vida. Deus queria envolver Saul entre rei, e ele estava escondido, pastor André, atrás das bagagens. Tem muita gente que quer se envolver, mas ele se esconde atrás das bagagens da vida. Ah, mas eu trabalho, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Aí eu coloco as bagagens, as malas da vida, mas não adianta. O ombro de Saul sobressaía, dá um glória por isso. Não adianta. Você não consegue se esconder por inteiro, algo em você sobressai, por isso que ele vai atrás de você. Aleluia. É por isso que ele te chama. É por isso que ele perturba o teu sono. É por isso que ele perturba a tua mente. É por isso que quando você está em algum lugar, passando, e aí você sente vontade de cantar, de ir para a igreja, você fala, não vou não, vou me esconder aqui, mas o ombro sobressai. A ideia de ombro sobressair de Saul é dizer assim, não adianta se esconder por inteiro. Não tem como. Eu vou te envolver. E aqui eu encerro a minha rápida palavra. Deus vai envolver muitas pessoas a partir dessa segunda-feira. Amém, pastor André?